Nós estamos aqui no final, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade a seu povo. Então nós terminamos essa sessão e eu achei por bem nós falarmos um pouco sobre a questão da profecia. Porque quando nós entendemos o que é profecia, o que é o profeta, fica muito claro, a confissão já deixa claro, né? Que esses modos de Deus revelar a sua palavra cessaram, né? Então, o propósito foi dar conhecimento da salvação, né? Dar conhecimento a respeito de Deus, um conhecimento que o homem não poderia alcançar se não fosse por meio da revelação, né? E essa revelação nos é trazida, ela é escrita para que ela permaneça no tempo, né? Contra os nossos inimigos, que é a maldade de Satanás, a corrupção da carne, o próprio mundo. E quando ela é escrita, não há mais necessidade de revelação, porque Deus revelou tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito dele, né, e do seu reino para a nossa salvação. Então, consequentemente, a profecia, né, ou a forma como ela se manifesta, ou seja, a maneira de Deus revelar e falar ao homem cessa no momento em que ele cumpre esse objetivo, né, de revelar toda a Escritura, né? Então, na semana passada, nós vimos, né, que na introdução nós vimos que a nossa confissão de fé é clara quando diz, tendo cessado aqueles antigos modos, Deus revelar Deus a sua vontade. Falamos sobre os teólogos de Westminster, aqueles que produziram essa confissão de fé, né? E a posição dele, o entendimento dele, que o propósito de Deus era deixar a sua palavra escrita, e ao escrevê-la toda, não haveria mais a necessidade dessas novas revelações, porque o propósito disso seria o registro. E aí nós vimos o modo de Deus falar, como essas revelações vieram, por meio de sonhos e visões. E aí citamos Hebreus capítulo 1, verso 1. E aí falamos por que Deus fala ao homem, a necessidade que o homem tem de ouvir a respeito da palavra de Deus. E aí depois passamos para a estrutura profética. Entender o movimento profético é entender o que a nossa confissão de fé fala. Aí pegamos o texto, já podem abrir aí, de Êxodo capítulo 3 e 4. E aí vimos que o profeta é enviado de Deus, e ele é enviado porque ele tem uma mensagem divina, ou seja, uma mensagem da parte de Deus para ser transmitida, E aí nós vimos também que o profeta ele era comissionado diretamente por Deus, de uma forma extraordinária para nós humanos, E aí vimos o que era a profecia, que era o discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus. Era aquilo que o profeta falava, E aí vimos que muitas vezes nós ligamos a profecia a eventos futuros, mas ela não se restringe somente a esses eventos futuros, ou seja, a prever eventos futuros, mesmo que esses eventos futuros sejam constantes, porque está falando do reino de Deus, daquilo que viria, E aí nós vimos também como o profeta é chamado no Velho Testamento, de profeta ou vidente. E aí vemos que a expressão profeta, muitas vezes, quando ela aparecia, ela tinha uma função objetiva, ou seja, reconhecer aquele homem como um mensageiro de Deus a proclamar a palavra de Deus. E as outras expressões que eram usadas no Velho Testamento, que são traduzidas por vidente, tinham o aspecto de enfatizar o modo de recepção dessa revelação, que era por meio de visões. Aí nós vimos aí alguns textos, dos profetas dizendo, como o texto de 2 Crônicas 26:5, não precisam abrir não, pois propôs o Senhor Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Ou seja, eles recebiam essas visões de Deus, era dessa forma como a profecia vinha, e que no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai resumir de uma forma muito abrangente o que era profecia, quando ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. Ou seja, a profecia tinha esse caráter de exortação. Aí você vê o próprio apóstolo Paulo,
Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, fala assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende e exorta. Ou seja, a palavra pregada é a profecia. Essa ideia de que profecia é somente coisas do futuro, ou alguma coisa que você vê que vai acontecer, isso é uma perspectiva errada da profecia, mais relacionada ao movimento profético pagão, não ao profetismo na palavra do Senhor. E aí, eu apresentei até um texto de 2 Coríntios, capítulo Crônicas 33, verso 6, para mostrar que o profeta não era um adivinho aos moldes do que nós vemos hoje, ou do que vimos do paganismo de uma forma geral. Quando ele cita aqui, eu sempre confundo com Malaquias. Manassés, isso. Obrigado, Lucas. Lucas já está craque. Eu sempre confundo, não sei por que, Malaquias com Manassés. Diz assim: queimou seus filhos como oferta no vale de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. O profeta, ele não adivinhava, ele falava da palavra de Deus. Não tinha um caráter pessoal, não era para tirar dúvidas pessoais, mas ele estava revelando a palavra de Deus. Ele não quer satisfazer a curiosidade das pessoas, mas trazer a mensagem de vida e salvação. E aí, voltando lá ao texto de Êxodo, nós vimos que aquilo que Moisés estava proferindo era profecia. Então, lá em Êxodo capítulo 5, verso 1, diz assim: depois Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor. Isso é profecia. Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre. O Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Essa frase aí, essa expressão, era uma profecia. Por quê? Porque era uma palavra que foi trazida da parte de Deus para o povo de Deus no Velho Testamento, para Faraó. Então, essa é uma profecia. E aí a gente vê na Escritura, eu citei isso também, vários outros textos que necessariamente não falam de futuro, mas que exortam o povo a andar de forma santa, como por exemplo Isaías capítulo 1, é uma profecia, visão de Isaías teve, aí ele fala: ouvi, filhos, atendeis, meus filhos são rebeldes, o boi conhece o seu possuidor. E o que ele está falando? Ele está falando de um evento futuro? Não, está falando de algo que estava acontecendo. Apesar de o Senhor estar olhando e vendo o coração dos homens. Porque externamente, a igreja ali estava oferecendo sacrifícios, estava fazendo tudo certinho. Quem olhava de fora, poxa, a igreja está jóia. Mas a profecia vem para o profeta Isaías, mostrando como estava o povo, como estava o coração do povo. O que acontecia quando eles iam para casa e viam a vida deles. Então isso era profecia, era uma exortação, era uma admoestação. E aí nós paramos no capítulo 4 de Êxodo, porque o capítulo 4 de Êxodo vai nos mostrar por que esses sinais e maravilhas acompanhavam o profeta. A gente sabe que a maneira como as visões de Deus vinham era de forma espetacular, é lógico, não tinha como vir de outra forma. Como é que Deus vai revelar ao homem, a sua vontade, as coisas que iriam acontecer no futuro com a igreja, os aspectos que estão relacionados à igreja de Cristo ali no Velho Testamento e no Novo Testamento, e o próprio Cristo, porque toda a Escritura fala dele, Toda a Escritura fala dele. Israel falou aqui que a Bíblia não é uma biografia, e não é, mas por outro lado você pode dizer, é uma biografia, nos moldes diferentes, é lógico. Por quê? Porque de Gênesis ao Apocalipse, o objetivo da Escritura é revelar a Cristo, Ele vai apontar para Cristo, para a sua obra e para a consumação de todas as coisas. E no capítulo 4 você vai perceber, você vai ver os sinais e os dons extraordinários
por que eles acontecem? Por que eles acontecem? Num primeiro momento você sabe que a maneira como Deus se revelava aos seus profetas era por meio de sonhos e visões. Mas esses homens faziam determinadas coisas que ninguém fazia, homem nenhum fazia. E por que eles faziam isso? Hoje em dia, as pessoas, tem muitos que dizem que fazem milagres e tal, e tudo isso é mentira. Porque essas coisas na Escritura estão atreladas à palavra, à revelação, à profecia. E como não se tem mais profecia, tem sim, a Bíblia é profecia. Mas não tem-se mais a profecia, como tinha uma revelação nova sendo trazida. A Escritura afirma, cessou aqueles modos de Deus revelar. Deus revelou toda a sua Escritura, e esse era o propósito, revelar a sua palavra ao homem, para que ele tivesse uma segurança, um conforto, mais seguro, mais firme a respeito das verdades de Deus. Quando essas verdades são trazidas, não há mais necessidade de novas revelações. Não que Deus não tenha mais a revelar da sua pessoa a nós. O que nós conhecemos aqui na Bíblia a respeito de Deus, provavelmente deve ser um milésimo do que Ele é, se a gente pode medir assim. Mas o que nós temos é suficiente, aquilo que Ele revelou é suficiente para nós, para o propósito que Ele tem para com a sua igreja. Então no capítulo 4 aqui nós vamos ver por que essas coisas acompanhavam, por que esses homens faziam essas coisas, por que eles curavam, por que eles faziam milagres, qual era o propósito disso. Esses milagres estavam chamando a atenção de quê? Para quem? Com que objetivo? Então, nós vamos ver aqui no capítulo 4 de Êxodo. Então abram aí a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 4. Segundo a Escritura, nós vamos perceber que os sinais espetaculares e os dons extraordinários acompanhavam a mensagem divina para confirmar a sua origem. Perceba aí Êxodo capítulo 4, os primeiros versos aqui, Moisés leva em consideração que aqueles que seriam alvo da mensagem não creriam ser ele o Deus que fala por meio de Moisés. Vejam aí, respondeu Moisés, mas eis que não crerão. No capítulo 3 você tem um envio, ele é um enviado, ele é um profeta. E aí você tem aqui, a forma, a instituição, vamos dizer assim, do envio do profeta, institucionalizado aqui, Deus chamando o profeta, dizendo aquilo que ele tem que fazer, para onde ele vai. E o capítulo 4 agora, Moisés vai responder a esse chamado de Deus. Aí ele diz assim, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Como eles iriam crer que o Senhor aparecera a Moisés? Por meio de sinais do próprio Deus, que iria operar pelas mãos do profeta. E qual seria o primeiro sinal? Êxodo capítulo 4, verso 2 a 5. Voltando ao verso 1, mas eis que não crerão nem acudirão na minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Verso 2, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe, um bordão. Então disse, lançam na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe a cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Vejam o que o verso 5 diz. É a resposta de Deus, muito clara, para aquilo que Moisés fala no verso 1. Eles não vão crer. Eles não vão atender a minha voz. Era a voz de Moisés? Não era a voz de Moisés. Era a voz de Deus, por meio de Moisés. Para que te creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele deixa muito claro que aquela transformação de um bordão virar serpente e depois virar bordão de novo, era um sinal para que eles acreditassem que Moisés havia sido enviado por Deus e tinha uma mensagem da parte de Deus. Mas se eles não crescem nesse sinal, o que aconteceria? Os versos de 6 a 8. Aí ele diz assim, disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando, e eis que a mão estava leprosa, branca como neve.
Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente. E quando atirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Olha o que ele diz no verso 8: se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal. Ou seja, para que esse sinal estava sendo dado? Para que eles crescem. E crescem em quê? Que Moisés havia sido enviado por Deus para libertar o povo, que ele tinha uma mensagem da parte de Deus. Talvez crerão na evidência do segundo sinal. Agora, olha que interessante aí. Uma vez eu vi um teólogo, me esqueci, não sei se é o Walter Chantre ou um outro, falando sobre isso. Eu não vou falar sobre tudo sobre o movimento profético. Algumas coisas que são importantes para a gente compreender o que a nossa confissão de fé fala de forma muito clara. Mas ele diz que os sinais são símbolos de incredulidade. Os sinais que Deus nos coloca, os milagres que acompanhavam a pregação profética, eram um sinal para que as pessoas crescem, porque elas eram incrédulas. Era um sinal a mais, ou um confirmador de que aquele homem era enviado de Deus e ele tinha uma mensagem de Deus. Então, ele diz assim: crerão na evidência do segundo sinal, no verso 8. Mas se ainda continuassem incrédulos quanto ao profeta, ou seja, a sua mensagem e a sua origem, ou seja, ele estava sendo enviado por Deus. Por quê? Porque o propósito era o quê? Que eles crescem naquilo que Moisés estava falando. Então, o que o profeta faria se eles não acreditassem no primeiro sinal, não acreditassem no segundo sinal? Olha o que ele diz nos versos 9 e 10. Diz assim: se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, as derramarás na terra seca, e as águas do rio, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. O que nós vemos aqui? Nós estamos vendo que os dons extraordinários, conforme a Escritura, serviam para que a mensagem fosse recebida, sonhos e visões, e para confirmar, ou seja, aquilo que os profetas faziam de sobrenatural, para confirmar que ele era um profeta, ou seja, um homem enviado por Deus para proclamar uma mensagem que todos sem exceção, deveriam seguir e obedecer, pois era a vontade de Deus. E aí você vai perceber que o centro do movimento profético, ele estava em ser aquele homem a boca de Deus ao povo de Deus, aos homens. Fazendo o quê? Dando conhecimento da verdade e do que eles precisavam saber a respeito da sua salvação. Veja o verso 10 aí do capítulo 4 de Êxodo. Diz assim: então disse Moisés: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então percebam que o centro do movimento profético bíblico está em declarar, por meio de um discurso, aquilo que Deus quer revelar, quer falar ao homem, a respeito de si mesmo, a respeito dele, com relação à sua salvação, ou seja, ao reino de Deus. E aí, nesse aspecto, o papel profético é ser a boca de Deus. Então, quando um profeta fala, é Deus falando. Sempre foi assim, e não é diferente. Se hoje existisse um movimento profético, era Deus falando, não eram homens falando, era Deus falando por meio dos homens. O movimento profético existe hoje? Não. Ele tem a sua continuidade? Tem. Como é que essa continuidade se dá do movimento profético? Sonhos, visão? Milagres? Não. Pela proclamação da palavra que foi revelada. Por isso que o pastor, o ministro, é chamado de profeta. Não que ele seja um profeta, mas porque ele tem as mesmas características do profeta, e características que são essenciais. O que é? Trazer uma mensagem divina.
Isso era o principal, isso era o primordial. Se você olhar o movimento profético aqui, que se inicia em Êxodo, tudo gira em torno disso. Tudo gira em torno de Deus estar trazendo, e aí olhando de uma maneira mais global, a salvação do seu povo, retirando-o do Egito. E aqui na Escritura fica muito claro, aqui nesse texto, né, o papel do profeta, que era ser mensageiro divino. Olha o que nós vemos aqui em Êxodo capítulo 4, verso de 10 a 15. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, por causa do discurso, porque ele ia falar, ele ia trazer a palavra de Deus, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ou seja, a mensagem do profeta era uma mensagem divinamente inspirada. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim, profeta, um enviado de Deus. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Percebam como a questão da fala, do discurso é repetido aqui. Por quê? Porque essa é a característica, a essencialidade do movimento profético em toda a Escritura. E até na sua continuidade. Ou seja, entendam, o movimento profético não tem continuidade. A continuidade que se tem é com relação à pregação da palavra. Que agora é por meio de pastores, homens que pegam a palavra de Deus, estudam essa palavra e, iluminados pelo Espírito Santo, trazem essa palavra à igreja. Continuando aqui, eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele saiu ao teu encontro, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Aquilo que Deus ia fazer com Moisés ia receber, porque ele era o profeta, a palavra de Deus, ia transmitir a Arão, e Arão seria o seu porta-voz. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Abra o capítulo 7 de Êxodo. Diz assim, verso 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: vê que constituí como Deus sobre Faraó. Por que ele diz isso? Porque o que acontece? Moisés, de uma certa forma, ele rejeita o chamado divino. Se eu não falo bem, tenta se esquivar e tal, aquela coisa toda. Então o que Deus fala? Não, você é o homem. Então, já que você acha que não fala bem, então Arão falará por você. E aí, nessa estrutura, porque o profeta era Moisés, né? Então nessa estrutura, Moisés era como se fosse Deus para Faraó, porque ele ia receber a palavra do Senhor e ia transmitir para Arão, e Arão ia transmitir para Faraó. Olha o que ele diz: então disse o Senhor a Moisés: vê que te constitui como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. O profeta é aquele que fala a respeito de Deus e da sua salvação, trazendo a revelação de Deus ao povo, a sua palavra. Abra aí Lucas capítulo 20, versos de 1 a 6. Percebam como que a percepção, muitas vezes, que nós temos da Escritura é errada, mas não é só nossa, não. Não é só nossa, não. Muitas vezes nós pensamos, e erradamente, no contexto de hoje, que o profeta é aquele que falou de uma coisa assim, que vai acontecer, e não sei o que é profeta. Não, é adivinho.
Está mais para religião pagã do que para religião cristã. Porque o centro do movimento profético é a proclamação da palavra de Deus. Olha o que diz Lucas capítulo 20, verso de 1 a 6. É interessante esse contexto aqui, porque ele vai falar de João Batista. João Batista era um profeta. Isso aí é inegável, né? Olha só, olha a trama que desenvolve aqui. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e escribas, juntamente com os anciãos, e os arguíram nesses termos: dize-nos, com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoaram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. João Batista não era considerado como um profeta, provavelmente por não ter feito nenhum milagre. Por quê? Porque os milagres confirmavam um enviado de Deus, um profeta que ele queria falar. Mas essas coisas não faziam o homem profeta. O que fazia o homem profeta? Volta para Moisés: eu te enviarei e você vai transmitir uma mensagem da minha parte. Abra Mateus capítulo 11, versos de 7 a 14. Nós vamos ver aí o que caracterizava um profeta, era ser um enviado de Deus para trazer uma mensagem. E nesse contexto, João Batista não só se encaixava, como ele excedia todos os outros profetas pela mensagem que ele ia trazer, também. Mas porque era aquele que viria antes de Cristo. Ele iria preparar o terreno para aquele que é o profeta, que Moisés, lá no Velho Testamento, diz: num determinado tempo virá um profeta semelhante a mim. Lembra quando aquele episódio que eu disse aqui de Miriam e Arão? Quando Deus disse assim: se eu quero me revelar ao profeta, eu falo ao profeta, por meio de sonhos e visão. Com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo cara a cara, sem enigmas. Eu falo claramente. E o que o Senhor Jesus dizia? As coisas que eu falo, eu ouvi de meu Pai. Moisés, ele recebia a palavra de Deus sem nenhum enigma, sem nenhuma parábola, sem nenhuma visão, vamos dizer assim, dificultosa, que às vezes o próprio profeta não entendia. Ele era um tipo de profeta diferente, porque ele apontava para Cristo. E Cristo era esse profeta que era maior, muito maior do que Moisés, mas que ele tipificava. Olha aqui a narrativa, de 7 a 14. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da minha face o meu mensageiro. Quem é João Batista? O mensageiro de Cristo. Todos os outros eram de forma indireta. Ele é aquele que está próximo, é aquele que prepara o terreno, ele é chamado de arauto. Por isso ele é considerado um profeta acima ou diferenciado de todos os outros, porque ele está atrelado ao Emanuel. Então vejam aí: eu vos envio diante da minha face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo,
Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O marco é João Batista. E por quê? Por causa de Cristo. E se o quereis reconhecer, esse mesmo é Elias, que estava para vir. Quem é Elias? Elias é um profeta singular no Velho Testamento. Você tem, no Monte da Transfiguração, 3 elementos. Que é a lei, os profetas e Cristo. Elias, Moisés e o Senhor Jesus. Então percebam aqui que João Batista representava esse Elias. Por quê? Porque ele era um profeta como ele. Como Elias foi. E mais. Ele marca uma dispensação ou um ponto extremamente importante. A lei dada por Deus, os profetas do Velho Testamento e Cristo. Como é que se diz? A completude de tudo aquilo que estava sendo pregado, agora está sendo transmitido por um único homem, João Batista, que está preparando o caminho do Senhor. Quando ele diz que ele vem no Espírito, esse é Elias, por quê? Porque a maneira de se comportar de João Batista é semelhante à de Elias. As suas roupas, as roupas que ele vestia, a comida que ele comia, né? Mel silvestre, gafanhotos. E ele também era um profeta. Por isso que ele diz que vem no espírito de Elias. E essa profecia está relacionada a João Batista. Abra Lucas capítulo 1, verso 8 a 17. Olha o que ele diz aqui. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Elias foi um dos maiores profetas que o Velho Testamento fala. Ele fez coisas portentosas. Mas João Batista não fez nada disso. Mas o que há de portentoso e grandioso que é semelhante a Elias? A pregação, a proclamação. E a diferença é que João Batista é aquele que está preparando o caminho do Senhor. Aí diz assim: irá diante dele no Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, para converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. E esse anjo que fala aqui ao pai de João Batista, falando de quem era o menino, está se referindo a uma profecia de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, que diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por isso João Batista era o profeta que era, pelo caráter singular do seu chamado e da sua missão. É interessante você olhar aí, acho que é no livro de Malaquias, o título da Sociedade Bíblica do Brasil é O Sol da Justiça e o seu precursor. Quem é o Sol da Justiça? Cristo. Quem é o seu precursor? João Batista. João Batista era profeta, e apesar de não ter feito nenhum milagre, veio para ser o mensageiro de Cristo, preparando o caminho da salvação, revelado na pessoa do Messias. E olha o que ele diz. Abra João capítulo 1, versos de 29 a 31. Eles eram primos, né? Como a gente sabe. Mas parece que eles não se conheciam. Não se conheciam. Provavelmente não tinham relação, né, de parentesco, de proximidade, né? No dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Com essa frase, ele resume toda a Escritura, e toda a mensagem do Evangelho, que Cristo era o Cordeiro
que iria tirar o pecado do mundo. Quando ele fala isso, ele está olhando para quê? Para a lei. Para a lei no Velho Testamento, do cordeiro que era oferecido em sacrifício. Ali no templo, o sacerdote vinha, matava. Ele olha o Senhor Jesus e diz: esse é o cordeiro. Aí ele diz: é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. É interessante porque aqui, na realidade, ele está falando de existência mesmo, né? Por quê? Porque ele está falando de Cristo. João Batista nasce primeiro que o Senhor Jesus. Mas ele está falando de Cristo. Ele veio antes dele. Ele é o Senhor, ele é o próprio Deus. Olha o que ele diz: eu mesmo não conhecia, mas a fim de que fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então, dentro desse contexto que nós estamos vendo aqui, nós vemos que o principal propósito do movimento profético não era fazer milagre, era trazer a palavra de Deus, não era ter visões e revelações. A palavra de Deus só poderia vir ao homem por meio dessas coisas, não tinha outro caminho. Como Deus se revelaria ao homem? Só por meio dessas coisas. Então percebam que essas coisas são instrumentos. Instrumentos para quê? Para apontar para as Sagradas Escrituras. E os sinais que acompanhavam esses homens era para que o povo cresce, para que a palavra profética fosse confirmada. Mas o âmago do movimento profético é a mensagem, e não os milagres. Abra Deuteronômio capítulo 13, versos de 1 a 5. 13. Deuteronômio 13, de 1 a 5. Por que a gente bate tanto nisso? Porque hoje, erradamente, né, as pessoas querem essas coisas, milagres, querem sinais. Nenhum sinal será dado, como diz o Senhor Jesus. O único sinal vai ser o de Jonas. Se vocês perceberam pela pregação ali do Israel, aquela oração de Jonas ali é uma oração messiânica. Ele colocou muito bem ali quando ele pega os salmos, né, e faz esse paralelo. Se você perceber, aí o paralelo que ele fez é uma oração messiânica. Ali Jonas é um tipo de Cristo também. Por quê? Porque a Escritura toda aponta para isso. A Escritura não está preocupada em falar de homens, falar de profetas, falar de grandes homens. A preocupação da Escritura é falar de Deus. E é por isso que a Escritura mostra que os seus melhores heróis caíram. Por quê? Porque nenhum deles podia assumir um lugar que era somente o lugar de Cristo. E por que eles caíram? Por que eles não eram perfeitos? Por causa do pecado. E o Cristo veio por causa disso. Por causa disso. E a Escritura nos mostra a falha desses homens. Porque, por exemplo, se você pegar uma biografia, né, de um grande homem, você vai ver que a maioria delas, de um grande homem, né, dos nossos tempos, esconde as podridões. Quando se fala de Gandhi, o cara batia na mulher, né? Tinha outras práticas politicamente não corretas, e eu poderia citar muitos outros aí que são apresentados como heróis. Aí você vai ver a vida desses homens uma desgraça, mas a biografia deles não aparece isso. A Escritura não é assim. Por quê? Porque a Escritura vai mostrar as nossas falhas, a necessidade que nós temos da graça de Deus, mesmo daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E elas mostram a necessidade que o homem tem de salvação, porque os melhores da Escritura caíram e pecaram, mas foram salvos pela graça de Deus. Nenhum deles, de Adão
a João, vamos dizer assim, que foi o último livro escrito, nenhum desses homens permaneceram de pé pelo seu próprio poder, ou se reergueram pelo seu próprio poder. E essas coisas são registradas para mostrar que o homem é salvo pela graça de Deus. E só existe um homem perfeito. Um homem perfeito. Um varão perfeito. No sentido lato da palavra. De impecabilidade. Cristo. E todos os outros homens estão nele e dependem dele. Ele é o verdadeiro Israel de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. Quando você vê lá em Isaías citando Israel, falando do sofrimento e tal, ele está falando de Cristo. E muitas vezes Israel é um tipo de Cristo. Quando você vê ali em Mateus, do Egito chamei o meu filho. E aí você vê lá, Êxodo, quem é? Deus chamando o seu povo do Egito. E aí você vê lá o profeta dizendo que aquela passagem se refere ao Senhor Jesus. Aquele que nasceu com o propósito de morrer pelos nossos pecados. Apontava para Israel, mas como um tipo de Cristo. Olha o que diz aqui Deuteronômio capítulo 3, versos 1 a 5. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos, não ouvirás as palavras desse profeta. Por que ele faz questão de colocar esses dois pontos? Anunciar um sinal prodígio, o prodígio acontecer, e ouvir a palavra do profeta. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. Lembra lá em Êxodo? Senhor, eu vou para o povo lá, mas eles vão dizer que o Senhor não me apareceu. Faz esse sinal. Se eles não te crerem o quê? Que eu apareci, o eu sou apareci a você, e que eu tenho uma mensagem para o povo, faz esse segundo sinal. Se eles ainda se tornarem incrédulos, faz esse terceiro sinal. Por isso ele faz essa ligação. E suceder tal, quando um profeta sonhador se levantar no meio de ti, te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser, vamos após outro Deus, que não conhece, não ouvirás. O centro aqui é a mensagem. Não ouvirás esse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Que prova é? O sinal acontecer. Não é a palavra. Para saber se amais ao Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. O que nós temos visto hoje, erradamente, porque nenhum cristão, por mais ruim que ele seja, poderia acreditar nisso. Um homem lá fazendo milagre, curando, e aquela coisa toda, aí o pessoal diz que é curado e tal. Vai atrás de quê? Vai atrás dos milagres. Não vai atrás da pregação da palavra. Há um tempo atrás eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, e aí o meu horário de saída era em torno de umas 5, 6 horas da tarde. Aí às vezes eu vinha de metrô, a pé. Nem sei porque eu vim a pé naquele dia. De lá, no metrô, acho que eu desci nesse metrô aqui Del Castilho, e tinha que vir para cá, não sei. Eu sei que eu estou andando, aí passei ali em frente àquele posto de gasolina da esquina ali, que vai pegar aquele viaduto de Del Castilho, e tem ali uma igreja, né? Daquele cara que é o boiadeiro, que ele usa um chapéu de boi lá, sei lá, de vaqueiro. Aí eu, como às vezes sou muito curioso, entrei. Era dia de negócio de sei lá, dia das mães. Aí estavam dando uma rosa. Eu falei, cara, vou pegar essa rosa aqui e vou levar para Simone. Aí entrei, peguei a rosa, né? Tô vendo lá o pessoal entrando, eu falei, não cheguei a pegar a rosa não. Aí entrei, o pessoal, todo mundo entrava, pegava uma rosa. Aí as pessoas passavam por um negócio lá, um túnel não, tipo um negócio de Jerusalém, sei lá, passava por ali, eu perguntei, o cara me respondeu, aí eu falei, vem cá, eu posso pegar uma rosinha dessa aqui? Ele falou, não, se você para pegar tem que passar lá. Eu falei, pô, vou passar lá.
Falei, tá bom, deixa pra lá. E aí eu fiquei ali observando e tal, era negócio de milagre. Cara, quando a igreja sai, quando acaba o culto, lá, ou sei lá o que eles estavam fazendo, cara, me deu dó no coração. Porque sai gente mancando, aí pessoal de cadeira de roda. Aí eu fico assim, eles estão sendo enganados. Mas eles estão sendo enganados porque eles querem. Eles estão indo lá, por quê? Porque eles querem ser curados. Entendeu? Desse mesmo jeito aqui, que a palavra de Deus está dizendo, ó, o sinal, no caso ali não aconteceu, né? E se acontece, para mim, é balela. O sinal, tá, vai ocorrer. Mas para ver se vocês amam o Senhor. Porque as pessoas não estão procurando a palavra de Deus. Elas não querem saber, elas querem saber do que? Do seu corpo, de melhorar a sua vida nesse mundo, de ficar perfeito. Elas estão atrás dos sinais, elas estão atrás da comida, como o Senhor Jesus fez na segunda multiplicação dos pães. E diz assim, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem comer. Vocês querem matar a fome de vocês. Mas vocês deviam estar preocupados com o que isso significa. Porque aquele milagre significa que eu sou o pão da vida. E eles não deveriam estar atrás da comida que perece, mas aquela que permanece para a vida eterna. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Por isso ele diz, para saber se me amais, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e servireis a Ele vos chegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, porque pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andares nele. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Deve ser morto. Todo aquele que prega mentira, ou que prega a palavra de Deus de forma distorcida, deve ser morto. É isso que a palavra de Deus diz. Todos aqueles que usam a palavra de Deus de forma indevida, devem ser mortos. Essa é a seriedade da palavra. E aí, nesse contexto, nós vemos confirmado que os sinais tinham esse aspecto de confirmar a palavra que estava sendo trazida. Mas não eram os sinais a evidência, era a própria palavra. Os sinais eram necessários por causa da incredulidade. Incredulidade. Abra 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. Aí nós vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento tem uma mudançazinha. E que mudança é essa? Você tem profetas no Novo Testamento? Tem, agora, mas eles são uma segunda classe na organização da igreja. Por quê? Porque primeiro são o quê? Os apóstolos. Os apóstolos também eram profetas. Mas eles recebem esse nome porque eles estão constituindo a igreja de Cristo. Se nós dissermos que profecias e essas coisas ainda continuam, nós estamos dizendo que falta alguma coisa. Lá no Velho Testamento se pregou a respeito da segunda aliança. Eu sei que nem todos aqui têm essa concepção tão clara, né? Mas nós já estudamos sobre isso, nós já falamos sobre as festas do Velho Testamento. Todas elas apontavam para a segunda aliança. Essa primeira aliança, feita em Moisés, através daquilo que é visual, ela é temporária. Aí você vê texto que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É temporária, preparando o povo para receber o quê? O Cristo, a plenitude. E todo movimento profético, ele anda nessa linha, revelando a palavra de Deus progressivamente, em que Cristo nós temos a sua plenitude. E aí esse movimento profético continua no seu final, no seu derradeiro. Por quê? Porque agora eles estão instituindo a igreja universal. Não é do reino de Deus, não. A igreja universal. Uma igreja que segue os moldes do Velho Testamento, mas que tem muitas nuances diferentes. Por quê? Porque tudo aquilo que foi pregado no Velho Testamento, principalmente com relação a culto,
Porque os sacrifícios, as ofertas e todas as outras coisas visíveis no Velho Testamento apontavam para quem? Para Cristo, a plenitude dos tempos. E agora os apóstolos eles vão dar continuidade a essa revelação passada, trazendo os mistérios dessa revelação, agora em Cristo Jesus, para a igreja do Novo Testamento. Não tem uma terceira igreja. Não tem uma terceira aliança. Quando o Senhor Jesus morre na cruz, ele está consumado. E a pregação dos apóstolos, a partir daí, é toda fundamentada na obra de Cristo e naquilo que ele fez. E tudo aquilo que foi pregado por ele, nesses, vamos dizer assim, 3 anos de ministério. Não há uma continuação da profecia. Não ficou nada para trás. Tudo foi revelado. E o livro de Apocalipse mostra isso. É o derradeiro, é o final. Voltando ao Éden. É um círculo que se fecha. Então não existe mais nada a ser revelado. Não é que não tenha mais nada a ser revelado a respeito de Deus. Porque nós não conhecemos Deus em sua plenitude. Mas não existe mais nada a ser revelado de Deus para nós, nessa nossa condição. Por isso não existe mais profecia no caráter antigo. Por isso os sinais agora não existem mais da forma como era antigamente. Aí você vai dizer, mas não existe milagre? Existe. Deus faz. E como é que ele faz isso? Pela oração da igreja e conforme a vontade dele. Não se usa mais homens que têm um poder estranho aos outros homens, um poder sobrenatural, e que faz com que as coisas se movimentem de forma sobrenatural, como você vê no Velho. Por quê? Porque essas coisas tinham um caráter. Que caráter é apontar para a Escritura? A Escritura foi revelada, esses homens foram categoricamente reconhecidos como profetas, trazendo a palavra de Deus. A palavra se estabeleceu, foi toda dada, não precisa mais disso. Não há mais necessidade. Por isso aqueles antigos modos de Deus se revelar. Agora Deus se revela por meio da palavra de Deus, da revelação que nos foi dada, que foi trazida por quem? Por esses homens, por esses profetas. Se nós acreditarmos nisso, pastor, mas já aconteceu. Olha, nem tudo eu vou saber explicar. Mas uma coisa eu tenho certeza, não é da parte de Deus. Não é da parte de Deus. E se você quiser fazer os moldes, aos moldes, não, pastor, eu vou ficar em cima do muro. Então veja a mensagem que está sendo pregada por esses homens. Se a mensagem é essa que você tem ouvido aqui na palavra do Senhor, e que você pode ouvir numa igreja de um homem comum, mas que é fiel às então, meu filho, então ele pode dar cambalhota, virar sei lá o que, leão, bicho, pegar fogo. Isso não vem da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. Por quê? É uma lógica, né? Se Deus pode dar a esses homens essa condição hoje, por que eles são tão ignorantes com relação à Bíblia? Se o Espírito de Deus, supostamente, faz com que esses homens transformem essa água em vinho, ou sei lá o quê, aí o cara vai expor a Escritura, fala um monte de besteira. Que espírito é esse? É o espírito de porco. Não é o espírito de Deus. Segunda Coríntios capítulo 12, verso 12. Os sinais do Novo Testamento tinham o mesmo caráter, funcionavam como credenciais que autentificavam a pessoa do apóstolo. Olha o que o apóstolo Paulo fala: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas por meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Quem era o apóstolo? Era aquele que estava trazendo a palavra de Deus, era aquele que estava fundamentando a igreja. Efésios capítulo 2, versos 19 a 22, vai dizer isso. Diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e suas famílias edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular,
no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Os apóstolos eram profetas no Novo Testamento, pois eles foram os que estabeleceram a igreja por meio de Cristo. E tinham um caráter profético? Tinham. Por quê? Porque eles recebiam a palavra do Senhor de forma sobrenatural. E traziam a igreja. Quando Paulo fala lá em 1 Timóteo, essas coisas, Timóteo, eu falo para você ficar ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Ele está determinando o que deve acontecer. Por isso que lá na carta de 1 Coríntios, ali, é interessante esse movimento, porque ali é o início da pregação do evangelho entre os gentios. Ele falando sobre, se você se considera profeta espiritual, ouça o que eu estou dizendo. Porque se você não ouvir, você vai ser rejeitado. Rejeitado. Rejeitado por quê? Por Deus. Ele tinha essa autoridade, por quê? Porque ele era apóstolo. E os apóstolos, eles tinham esse caráter profético, o que fazia com que eles estivessem acima dos profetas. Se você pegar lá, acho que é 1 Coríntios 12, 28, se eu não me engano, porque na igreja, primeiramente, e Efésios também fala isso, primeiramente apóstolos, depois profetas, mestres. Percebam que a palavra de Deus está em primeiro lugar. Aí depois operadores de milagres, dons de curar. Em primeiro lugar na igreja. Quem são os apóstolos, profetas e mestres? Os apóstolos estavam trazendo a palavra do Senhor, recebiam a revelação do Senhor. E eles instituíram a igreja. Os profetas também recebiam a revelação de Deus. Mas eles não tinham caráter apostólico. Aqui eles são considerados uma segunda classe na igreja. A primeira é o quê? São os apóstolos. Por quê? Porque eles têm a autoridade de Cristo. Não que o profeta não tivesse. Ele recebe, eu vou citar isso mais adiante, recebe revelação direta do Senhor. Mas esses homens foram escolhidos para instituir a igreja de Cristo, para estabelecer a igreja de Cristo. Aí depois, pastores, mestres. Quem são os pastores? São aqueles que estão lidando com a palavra de Deus. Percebam que a palavra de Deus sempre teve o primeiro lugar na igreja. E que o ministério do Espírito Santo da igreja é o ministério da palavra. É ele que confirma, é ele que exorta, é ele que ilumina, é ele que converte. E aí quando esses dois espetaculares saíram, ou seja, quando a igreja foi constituída, não havia mais necessidade do apóstolo e do profeta. Agora nós temos quem? Pastores e mestres. E quem são esses? São aqueles que lidam com a palavra. Semelhante aos profetas do Velho Testamento, aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Mas agora sem caráter revelacional. Ou seja, a revelação está aqui. Eles abrem a Bíblia, leem, e com a iluminação do Espírito, entendimento que o Espírito Santo dá no coração do homem, eles expõem a palavra do Senhor. Queridos, eu vou parar por aqui, eu acho que no próximo domingo nós terminamos, que eu vou falar sobre as credenciais dos apóstolos. E aí vamos mostrar essa mesma relação que existe no Velho Testamento com os sinais e poderes miraculosos no Novo Testamento, atrelado à mensagem da palavra de Deus. Eu só gostaria de aproveitar aqui, porque às vezes muita gente não vai estar aqui conosco, Abram Hebreus, que vai ser um texto que nós vamos usar também. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Olha o que diz o verso... Olha que interessante, vou ler do verso 1 ao 4. Olha o que ele diz aqui. Só para nós mostrarmos como essas coisas sobrenaturais, esses sinais que eles operavam, acompanhavam a palavra como testemunho de que eles eram homens de Deus, enviados de Deus, e que a palavra que eles estavam trazendo era uma palavra inspirada por Deus. Por isso que Paulo lá, eu sempre me confundo, acho que é 1 Tessalonicenses 2,13.
ele fala, ó, eu tenho mais uma vez a perspectiva de agradecer, dar graças a Deus por vocês. Quando eu cheguei aqui na igreja, lógico que isso é uma tradução livre, tá? Quando eu cheguei aqui na igreja, eu comecei a pregar para vocês. E vocês fizeram muito bem em receber a palavra que eu estava trazendo, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, que realmente é e que está operando poderosamente para a salvação de vocês. Esse era o caráter profético, apostólico ali no Novo Testamento. Aquela igreja entende que quem estava falando ali, por meio do Paulo, era Deus. Era a palavra de Deus, é como se o próprio Cristo estivesse lá. E essa é a concepção dos puritanos com relação à pregação. Quando estamos pregando a palavra do Senhor hoje, pastores e mestres, não somos nós que estamos falando, se somos fiéis à Escritura. É Deus quem fala. É Deus que está. Porque nós estamos transmitindo uma palavra que não é nossa. E aí a importância daquele que está à frente e ser preciso, muitas vezes, na mensagem que ele está trazendo. Que não é mensagem de homens, é mensagem divina. Olha o que diz aqui. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que está falando? A pregação que está sendo trazida, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, e aí ele está falando de Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, as testemunhas oculares, os apóstolos, os discípulos do Senhor, dando testemunho juntamente, dando Deus testemunho juntamente com ele, de que forma? Por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Esse texto aqui deixa claro, muito claro, que essas coisas iriam acompanhar aqueles que creram, ou seja, os apóstolos. E qual era o objetivo desses sinais, desses poderes miraculosos que esses homens faziam? Dar testemunho de Deus. Quando Pedro chega ali no pórtico do templo, que ele manda aquele homem se levantar, aquele homem chega para ele, o que está acontecendo aqui? Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso como se isso fosse do meu poder? Não, isso não sou eu. É Deus. Ele deixa muito claro. E agora, naquele momento, todos vão louvar a Deus. Por quê? Porque esses sinais e maravilhas que acompanhavam os profetas tinham o propósito de confirmar a palavra e trazer glória a Deus e não aos homens. Por isso, quando Paulo chega, eu não sei se é Atenas, é numa cidade grega, e aí pensam que ele é Mercúrio e Zeus, Hermes e Zeus, melhor dizendo. Por quê? Porque Hermes era um mensageiro dos deuses, e Zeus era o deus dos deuses, no panteão grego. E aí eles fazem um milagre, os homens, os deuses desceram até nós, e aí Paulo rasga as suas roupas. Rasga uma situação deprimente, ele rasga uma situação assim de desespero. Não façam isso, porque nós não somos dignos de nenhuma adoração. Quando Pedro interpela aquele homem, não fiz nada do meu poder, foi Cristo. Provavelmente, na minha cabeça, Pedro está indo lá para o templo, provavelmente orar, e Deus fala assim, está vendo aquele homem lá? Você vai curá-lo, no meu nome. E aí ele vai e manda aquele homem ficar de pé, e aquele homem fica. Dando testemunho de quê? Qual é o propósito aqui do capítulo 2? Se apegar com mais firmeza à palavra pregada. E essa é a perspectiva do movimento profético. Na próxima semana a gente continua, ok? Vou deixar as perguntas para a próxima semana, então vocês aí anotem. E aí na próxima semana, com certeza, a gente termina aí esse capítulo.